Ataques da Rússia e da Ucrânia matam civis. Moscou acusa Kiev de ataques terroristas com drones. O governo britânico vai conceder centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Inflação na zona euro desacelerou em julho para 5,3%. Jornada Mundial da Juventude arranca em Lisboa. Portugal espera até domingo 1 milhão de peregrinos. Presidente do Azerbaijão e primeiro-ministro da Arménia falaram em exclusivo com a Euronews sobre as conversações de paz mediadas pela União Europeia. A Rússia acusa a Ucrânia de matar 2 civis e ferir outros 6 num bombardeamento contra a cidade de Donetsk, controlada pela Rússia. A agência noticiosa estatal russa RIA Novosti divulgou estas imagens dos alegados danos causados pelo ataque. Moscovo diz também ter sido alvo de mais um ataque com um drone ucraniano, desta vez contra uma esquadra da polícia na região fronteiriça de Briansk, na última noite. O porta-voz do presidente russo disse que as medidas de segurança já foram reforçadas e falou em ataques terroristas contra alvos civis e contra o setor residencial pelo regime de Kiev. Esta segunda-feira, um ataque russo contra um edifício residencial em Kryvyi Rih, no centro da Ucrânia, fez 4 mortos, entre eles uma criança de 10 anos, segundo o governador da região. O ministro do Interior ucraniano acusou os russos de terem atingido a cidade com 2 mísseis. Segundo Igor Klimenko, houve também 43 pessoas que ficaram feridas. O governo britânico vai conceder centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Ao mesmo tempo, foi também anunciado um programa de captura de carbono na Escócia e em Inglaterra. No Twitter, o primeiro-ministro britânico justificou a decisão com o facto de Putin ter transformado o abastecimento global de energia numa arma, fazendo com que as contas domésticas subissem e desacelerando o crescimento económico em todo o mundo. Rishi Sunak quer que o Reino Unido se torne mais independente em termos energéticos, reduzir os preços da energia e fazer crescer a economia. A decisão do governo britânico ignora os apelos dos ativistas ambientais, nomeadamente do movimento Just Stop Oil e das Nações Unidas para interromper o desenvolvimento de novos projetos de combustíveis fósseis. A inflação na zona euro caiu para 5,3% em julho, de acordo com a estimativa rápida divulgada pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Confirma-se assim a tendência de desaceleração da inflação já verificada no mês anterior. Já a taxa de inflação subjacente manteve-se estável nos 5,5%. Entre os países da moeda única, a Eslováquia, a Croácia e a Lituânia registaram as maiores taxas de inflação. Em Portugal, a taxa de inflação homóloga fixou-se nos 4,3%. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo atentado suicida deste domingo no Paquistão durante um comício eleitoral de um líder pró-Talibã. Em comunicado, a agência AMAC, ligada à organização terrorista, escreveu que um atacante suicida detonou o colete de explosivos no meio de uma multidão na cidade de Car. Nesta segunda-feira, a polícia anunciou que subiu para 54 o número de mortos e disse que as vítimas mortais podem aumentar, já que dezenas de pessoas continuam internadas em estado grave. Milhares de pessoas saíram à rua este domingo na faixa de Gaza para participar num raro protesto contra o governo do Hamas. Na cidade de Khan Yunis, os manifestantes chegaram a queimar bandeiras do movimento islamista para contestar os constantes cortes de energia e as difíceis condições de vida na região. A polícia não demorou muito a intervir e a dispersar os protestos, tendo feito várias detenções e destruído os telemóveis de quem filmava a manifestação. Por breves instantes, dezenas de jovens, apoiantes e opositores do Hamas enfrentaram-se, atirando pedras uns aos outros.
Voltou a haver protestos no porto de Batumi, na Geórgia, contra a entrada do cruzeiro Astoria Grande, com passageiros russos a bordo. Os manifestantes, na maioria ativistas civis, atiraram garrafas e ovos aos autocarros que transportavam os passageiros. 23 manifestantes foram detidos. Segundo o Ministério da Economia e Desenvolvimento Sustentável, o Astoria Grande, um navio de cruzeiro com bandeira de Palau, não está sancionado, pelo que pode navegar livremente. A União Europeia vai retomar as negociações com as Filipinas para um acordo de comércio livre após um hiato de 8 anos. As conversações entre o país asiático e o bloco comunitário tinham sido interrompidas pelo anterior presidente, Rodrigo Duterte, para dar prioridade às relações económicas com a China. Our teams will get to work right now on setting the right conditions so that we can get back to the negotiations. A free trade agreement has huge potential for both of us in terms of growth and in terms of jobs. I welcome the conduct of this year of the scoping exercises between the European Commission and the Philippines towards negotiations for a Philippines-EU free trade agreement. Ursula von der Leyen e Ferdinand Marcos Júnior assinaram já um acordo para a promoção de uma economia mais amiga do ambiente nas Filipinas. Este acordo insere-se no âmbito da iniciativa da União Europeia, que ajuda países terceiros no combate às alterações climáticas e pretende ajudar Manila a travar a propagação de resíduos de plástico no mar. A Unesco recomenda a inscrição de Veneza na lista do Património Mundial em Perigo e pede às autoridades italianas para intensificarem os esforços para proteger a cidade. Segundo a Agência das Nações Unidas, nos últimos anos não foram tomadas medidas suficientes para lutar contra a degradação do local, principalmente no que diz respeito ao turismo de massas e às alterações climáticas. Para ser aplicada, esta recomendação sobre Veneza terá de ser votada em setembro. Começa esta terça-feira a Jornada Mundial da Juventude. O encontro religioso estima atrair 1 milhão de peregrinos a Lisboa. E apesar da chegada do Papa só ser esperada na quarta-feira, nas ruas da capital portuguesa o entusiasmo em torno do maior evento do calendário católico romano é já visível. Devido à pandemia, não se realizava uma Jornada Mundial da Juventude desde 2019, quando a cidade do Panamá acolheu o evento. I'm excited to see people from all over the world celebrating the faith and just seeing how alive the church is and seeing that it's so much bigger than our little corner of Texas. Eu creio que é muito maior a beleza e riqueza dos valores da igreja do que seus problemas. A igreja tem suas fragilidades, mas a fé é muito maior. A fraternidade, a sinodalidade, a comunhão e a esperança que os jovens trazem. Tudo isso constitui um tesouro muito maior do que as fragilidades da igreja. Esta segunda-feira, a Diocese de Leiria-Fátima reportou o desaparecimento de 106 jovens de Angola e Cabo Verde que não chegaram às paróquias onde eram esperados. Sabe-se, no entanto, que o grupo está devidamente inscrito no evento e que entrou regularmente e por via aérea em território nacional. A Austrália derrotou o Canadá por 4-0 e passou aos oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Com esta vitória, a Austrália garante a liderança do Grupo B, à frente da Nigéria, que empatou sem golos com a República da Irlanda. No Grupo C, o Japão impressionou ao golear a Espanha por 4-0. As nipónicas fecham a fase de grupos sem sofrer golos, vão continuar em Wellington para enfrentar a Noruega. A Espanha, vice-campeã do grupo, enfrentará a Suíça. No outro jogo do Grupo C, a Zâmbia foi superior à Costa Rica e venceu por 3-1. O estónio Jan Rus alcançou um novo recorde mundial, a mais longa travessia numa fita da slackline iluminada por luzes LED. Completou a proeza nas icónicas Torres Katara, no Catar, mas Rus teve de lutar contra os ventos fortes para manter o equilíbrio e para cobrir uma distância de mais de 150 metros entre as duas torres. A travessia foi não só a mais longa em um único edifício, como também a travessia urbana mais alta de Jan até ao momento, uma altitude de mais de 185 metros.
Após décadas de conflito, a Arménia e o Azerbaijão estão envolvidos em delicadas conversações de paz mediadas pela União Europeia. O processo envolve conversações com o presidente do Azerbaijão e com o primeiro-ministro da Arménia. Em entrevistas paralelas exclusivas para o programa Global Conversation da Euronews, os dois líderes falaram com a correspondente internacional Annelise Borges. Yeah, I think it is right thing to be hopeful, but if we see a constructive approach from Armenian side, and most important, if they totally put down all their aspirations to contest our territorial integrity, then we can find a peace solution very soon, maybe even by the end of the year. O primeiro-ministro arménio reconhece que os negociadores têm uma obrigação histórica para com os seus povos. Կա թերևս մի բան, որը ուղղված է հավասարաբեր եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրությանը, որովհետեւ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրությունները պետք է պահանջեն խաղաղություն իրենց իշխանություններից։ Դա պետք է ձևակերպվի որպես հանրային պահանջ։ Եվ խաղաղություն, ճկունություն եւ հմտություն այդ պահանջը իրականացնելու։ Prime Minister Nikol Pashinyan, thank you very much for speaking to Euronews. Ես եմ շնորհակալ։ Pode ver as entrevistas na íntegra no Global Conversation Euronews a partir desta terça-feira à noite.